noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixem aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando o sininho das notificações do canal. Assim você receberá o conteúdo assim que ele chegar no YouTube, tá bom, gente? Também quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo, dando aquela força, fazendo do sonho do canal Angel Black Contos de Terror a minha realidade. Obrigado mesmo, gente. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje, que é um lobisomem e até onde pode ir o amor de uma mãe. Era uma terça-feira do mês de junho de 1990. Estava muito frio. O relógio na parede, impecavelmente branca e limpa, estava quase marcando 4 horas da manhã. Olhei para aquele relógio agradecida, pois faltava pouco mais de 1 hora para acabar meu plantão na pediatria daquele hospital. Bem, como estava tudo muito calmo, conversei com a minha parceira de plantão e disse se ela poderia me fazer o grande favor de me cobrir por uns 5 ou 10 minutinhos, para que eu pudesse descer para a cantina do hospital, tomar um café com leite quente para dar uma aquecida no corpo, pois eu estava congelando. Mal cheguei na cantina, que ficava no térreo, sabe, no mesmo andar do pronto-socorro. Me sentei. A atendente já me conhecia, pois eu trabalhava há vários anos naquele hospital. E como de costume, ela já sabia o que eu queria e já preparava o meu café com leite sem açúcar. Logo ela me trouxe e me entregou. E eu, mais do que depressa, sorvi um gole, cautelosamente, pois o líquido estava muito quente. Assim que engoli, já senti um relaxamento reconfortante com o calor da bebida. Respirei fundo e soprei minhas mãos com o hálito quente e esfreguei uma na outra para me aquecer um pouco. Enfim, terminei minha bebida e pedi mais 2 cafés para levar. Dessa vez, queria levar um para minha parceira de plantão e o outro cafezinho para o médico que estava dando plantão no pronto-socorro, pois da correria que lá estava ele não teria tempo para buscar nem o próprio café. Assim que peguei os 2 cafés, segui por um corredor interno do hospital que dava para o PS. Quando eu estava quase na metade do corredor, uma mulher de mais ou menos 25 anos, de lindos cabelos negros, lisos e longos, bem abaixo da cintura. A mesma também era de baixa estatura, mais ou menos 1,53 m a 1,55 m, no máximo 1,55 m. Também era muito magrinha, tinha os olhos negros e expressivos e a pele muito branca. Essa mulher me cercou, como se estivesse vindo da direção do PS. Ela parou bem na minha frente e ficou olhando fixamente para mim. Eu, meio constrangida, perguntei, se ela precisava de algo.
Aí ela continuou me olhando. Logo, ela caiu de joelhos ali na minha frente e começou a chorar copiosamente. Tentei confortá-la, mas ela se esquivou do meu toque e foi logo me dizendo: Moça, eu lhe imploro, ligue o mais rápido possível para... E me disse o endereço. Ela repetia esse pedido várias e várias vezes sem parar e dizia: faz isso, moça, pelo que você mais ama no mundo, pelo que você mais estima em sua vida. Faça isso por mim, porque eu não consigo. Eu disse para ela ficar calma, que eu faria isso por ela, mas que ela me acompanhasse até a cantina, que eu ligaria do orelhão que tinha lá, pois lá era bem mais calmo que o PS, o pronto-socorro, né? Entramos na cantina, tinha umas poucas pessoas. Aí passamos por essas pessoas, essas mesas, e eu disse para ela ficar ali em paz, que eu ligaria para a polícia. Peguei o telefone do orelhão e liguei para a polícia. Disse que eu falava do hospital, dei meu nome e que tinha uma mulher lá, desesperada, pedindo ajuda. O policial que me atendeu disse que iria mandar uma viatura para o endereço que eu falei e outra viatura para o hospital, para pegar o depoimento da mulher e conversar comigo também, que tinha ligado, né? Eu agradeci, desliguei o telefone colocando de volta no gancho. E quando eu me virei para falar com a moça, né, explicar para que ela esperasse que a polícia já estava vindo, a mesma tinha desaparecido, sumido. Perguntei para várias pessoas que estavam ali, inclusive a atendente da cantina, que se por acaso tinham visto para onde a mulher que estava comigo tinha ido. Mas ninguém me respondia com convicção, além de me olharem com uma certa estranheza. Até que quando perguntei à atendente, essa que tinha mais intimidade comigo, me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, ora bolas. Eu só precisava achar a moça. Aí, essa mesma atendente me olhou e disse que eu entrei na cantina sozinha e que eu falava como se tivesse alguém junto comigo, sabe? Mas eu estava sozinha, por isso todo mundo estava me olhando. Depois, ela disse que eu tirei o telefone do orelhão e continuei conversando com o nada. Depois apertei alguns números, fiz a ligação para alguém que eles não ouviram e saí, que nem uma doida procurando alguém que nem entrou lá comigo. Fiquei parada, sem ação, sem entender o que tinha acontecido ali. Vi a moça, tudo tinha sido real para mim. De repente, me dei conta que as pessoas que estavam ali estavam me encarando. Aí, além da confusão que eu já estava, além das dores de cabeça e sem entender nada do que estava acontecendo comigo, senti meu rosto queimar pela vergonha que estava tomando conta de mim. Vergonha de ver as pessoas me olhando como se olhassem para uma louca. Peguei os 2 cafezinhos que eu tinha deixado em uma mesinha perto do balcão antes de dar aquele telefonema e saí de lá o mais rápido possível e subi as escadas
correndo até chegar no terceiro andar. Cheguei na pediatria e corri para a sala das enfermeiras e sentei. E acabei tomando o café que eu ia levar ao médico do PS em um único gole. O café já estava morno. Logo, minha parceira de plantão chegou de uma supervisão aos quartos e me viu naquele estado, tremendo de nervo, confusa e muito envergonhada. Expliquei, contei todo o ocorrido a ela e ela ficou parada me olhando. Olhei para ela e falei: "E aí, você também acha que eu estou louca?" Ela então me disse que não, pois eu tinha acabado de descrever uma moça que tinha aparecido ali na pediatria. Tinha ficado olhando para ela e, com uma lágrima nos olhos, deu meia volta e saiu correndo de lá. Ela achou que era alguma acompanhante de alguém que tinha errado de setor, então não deu muita atenção àquele fato. Antes de terminarmos nossa conversa, chegou ali entrando na sala, correndo, uma das enfermeiras do berçário. Bom, mesmo setor, tudo pediatria, só que no berçário tinha mais 2 enfermeiras. Mas ela chegou lá correndo e nos disse que a enfermeira-chefe do setor infantil tinha mandado ela para ficar lá no nosso lugar, visto que tudo estava calmo na pediatria, então poderia ficar só uma enfermeira no berçário e outra cuidando das demais crianças. E, aliás, todos tinham acompanhante ali, né? E que eu e minha parceira de plantão, que tínhamos mais experiência no hospital, fôssemos correndo para o PS, pois tinha chegado uma ocorrência de total emergência. E lá embaixo estava uma correria só e que não tinha mais enfermeiras livres para ajudar os médicos de plantão. Fomos correndo para o PS. Nesse momento, até esqueci dos meus problemas. Afinal de contas, tinha pessoas com problemas mais sérios e que precisavam, urgentemente da nossa ajuda para continuar vivendo. Então, o que era, um delírio meu perto de alguém perdendo a vida? Corremos lá. E assim que chegamos no PS, aquilo estava uma loucura só. Os bombeiros já tinham tirado da ambulância, em uma maca, uma mulher que estava em estado muito grave, praticamente morta, em estado catatômico e perdendo muito sangue. Minha parceira de plantão foi com ela, junto com médicos e alguns bombeiros correndo, e falaram para que eu esperasse para ajudar com um outro paciente. Corri para ajudar. Era apenas um bebê de uns 6 meses. A pobre criança não parava de chorar, um choro doído, sabe? Aquilo era de cortar o coração. Acompanhei o bebê, eu e uma socorrista do Corpo de Bombeiros, que hoje é chamado de SAMU. A socorrista disse que o médico, antes de correr com a outra paciente que estava em estado muito mais grave, tinha prescrevido remédios para dor e que corrêssemos para fazer todos os exames de imagens, de raio-x, ultrassons e ressonâncias magnéticas para sabermos o real estado daquele bebezinho. Foi desesperador e cansativo também, uma corrida contra o tempo. A vida daquele bebezinho
estava em minhas, ou melhor dizendo, em nossas mãos. Depois de acompanharmos aquela bebê por todos os exames pedidos pelo médico, o resultado nos deixou indignados. Tanto eu quanto a socorrista e todos os outros profissionais que cuidaram do bebê. Os exames mostravam que o bebezinho tinha múltiplas fraturas nos bracinhos, perninhas, cravículas e até mesmo na bacia. Mas nenhum órgão vital e nenhuma artéria importante tinha sido afetada. O cérebro do bebê também estava intacto, aquilo nos aliviou muito. E logo chegou o pediatra, que tinha sido chamado às pressas, e as devidas providências foram tomadas em relação ao tratamento daquele bebê. O médico me informou que o bebê seguiria para a pediatria, não precisaria ficar na UTI. Isso já deixou a mim e todos ali aliviados. Eu acompanhei o bebezinho, todo engessado, que dó para a enfermaria, onde ficou no berçário. Os bombeiros e policiais tiveram que assinar os papéis da internação, pois a mãe do bebê estava entubada na UTI ali mesmo do hospital. Estava em coma e só estava viva ainda devido ao uso dos aparelhos que a mantinha viva. Deixei a bebezinha dormindo no bercinho e logo fui avisada que tinha policiais na secretaria do hospital querendo falar comigo sobre a ligação que eu tinha feito algumas horas antes. Eu disse que me trocaria e já desceria. Quando eu estava me trocando rapidamente para descer, minha parceira de plantão chegou e correu se trocar também. Ela estava muito abatida, cansada, aparentemente muito abalada. Eu disse para ela que eu estava com muita pressa, pois teria que falar com os policiais sobre a ligação que eu tinha feito. Ai, meu Deus, que vergonha! Mas não tinha jeito. Eu ia ter que encarar mais gente me olhando como se eu fosse louca, ou pior, a polícia poderia achar que eu tinha passado um trote. Minha amiga me disse que eu me acalmasse, pois ela me acompanharia, pois se eu estivesse louca, ela também estava, pois ela também tinha visto a moça. E mais ainda, que eu passasse com ela rapidinho na UTI do hospital, que ficava no caminho para ver uma coisa. Concordei e disse, mas tem que ser muito rápido, pois eu ainda teria que encarar os policiais. Saímos rápido e no caminho passamos na UTI. E pasmem, a moça em coma, toda entubada, inchada, enfaixada, com vários drenos e sondas, bolsas de sangue, soro, medicações, toda ligada em aparelhos. Era a mesma moça que tinha me pedido ajuda no corredor do hospital. Fiquei assustada e muito mais confusa do que eu estava. Como a moça poderia estar no hospital e ter chegado naquela ambulância poucos minutos depois? Eu estava muito confusa, mas eu ainda teria que encarar os policiais. Eles iam me achar louca mesmo. Chegando na secretaria do hospital, vi que não tinha vários policiais, apenas um policial, um senhor. Ele não era muito velho, mas também não era jovem. Como eu disse, ele era um senhor já. Ele pediu que eu me sentasse, eu e minha amiga.
E antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, ele se adiantou e disse: Moça, fique feliz. Sua ligação salvou a vida daquela linda bebezinha e talvez salve a vida da mãe dela. Já sabemos toda a história maluca sobre a ligação que você fez. A moça da cantina nos contou tudo. Eu comecei a gaguejar, falando: eu não sou louca. Minha parceira, que viu que eu não estava conseguindo falar coisa com coisa, interviu e disse que ela também tinha visto a tal moça. O policial nos disse para ficarmos calmas, pois aquilo não era nem de longe a coisa mais estranha que tinha acontecido naquela madrugada. E dizendo essas palavras, ele nos chamou para conversar em uma mesa da cantina, tomando um café da manhã, pois já se passava das 8h30 e ele não tinha comido nada e a conversa que ele teria conosco seria longa. Nos sentamos em uma mesa afastada para evitar curiosos, nós três. E o policial então começou a falar. Tudo começou quando Ivan atendeu o seu telefonema, moça. Ele nos passou o endereço da onde deveríamos ir e logo também mandou que uma viatura viesse ao hospital. Quando chegamos no local do endereço, vimos que já tinha uma viatura lá e vimos também uma enorme criatura com pelos pretos e olhos vermelhos. Parecia um cachorro sarnento, magrelo, feio, só que bem maior. O ser medonho saiu correndo da casa, enquanto um dos policiais atiravam contra a mesma fera que corria. O bicho vinha correndo em direção à nossa viatura e quando nos viu, ficou em pé, como se fosse um homem, bem, um ser, no máximo humanoide, quero dizer, pois aquilo estava muito longe de ser um homem. É a coisa mais feia que já vi. Mas aquilo fez menção de nos atacar. Então, eu e meu parceiro nos olhamos e instintivamente crivamos aquele bicho horrendo de balas. Meu parceiro ficou lá, de olho na criatura, que estribuchava no chão, enquanto eu corri para dentro da casa, ver o que estava acontecendo lá. Quando entrei, vi um dos homens tentando fazer ressuscitação em uma mulher que estava muito ferida, com cortes profundos, hematomas por todo o corpo, fraturas expostas, marcas de dentes que tinham feito um estrago muito grande na pobre mulher. E do lado dela tinha uma bebezinha chorando muito, toda cheia de hematomas roxinhos pelo corpo. E o policial, que antes estava atirando contra a fera, estava agachado ao lado da bebê, com um olhar parado, os olhos esbugalhados e tremendo muito. Bom, em menos de 5 minutos chegaram os bombeiros e os socorristas e logo assumiram tudo ali. Já foram tirando as duas vítimas da fera. No meio do tumulto, ouvi gritos de pavor do meu parceiro, vindo lá de fora. Corri para ver do que se tratava. Quando lá cheguei,
Vi meu parceiro de joelhos, gritando, com as mãos na cabeça, dizendo que ele não era louco, olhando para onde tínhamos derrubado a criatura na bala, dizendo que aquilo não era normal, aquilo não era desse mundo. Acompanhei o olhar dele e vi algo que fez meu sangue gelar. Onde deveria haver um monstro morto, havia um homem nu, morto e com o peito crivado de balas. Respirei fundo, pois alguém ali tinha que manter o controle no meio daquela loucura toda, mesmo porque eu conhecia o rapaz morto. Era Tony, meu sobrinho adotivo, filho da minha irmã. E esse fim de madrugada ficava cada vez mais louco. Liguei para minha irmã, dizendo que depois que eu saísse do trabalho, eu precisaria falar com ela. Por isso eu iria na casa dela. Não dei detalhes, né? Pois essas coisas, esse tipo de notícia, não se dá por telefone. Falei para o meu parceiro se acalmar, se sentar dentro da viatura, que já já eu voltaria. Entrei de novo na casa. A essa altura, as vítimas da fera já tinham sido levadas para o hospital. O dia já começava a clarear. E os dois policiais que estavam lá dentro se olhavam, sabe, assustados. Eu disse a eles que a ameaça já tinha sido eliminada, eles não precisariam mais ficar com medo. Mas eles falaram que não estavam assustados por causa do bicho, mas pelo que ocorreu antes deles acharem o bicho. Mas antes de eu continuar a lhes contar o ocorrido, quero fazer a vocês duas uma pergunta, só para confirmação mesmo. O policial fez essa pergunta olhando para nós, assim, fixamente. Como era a garota que vocês viram aqui no hospital? Demos a descrição da moça. E antes de terminarmos, né, de falar para ele, né, de concluirmos, ele nos interrompeu. Não precisa terminar de contar, meninas. Agora, voltem a me ouvir com atenção. Aqueles policiais tinham sido designados para virem aqui, nesse hospital, para conversar com a pessoa que tinha nos ligado. Mas eles mal saíram da delegacia e uma moça se atirou desesperadamente na frente da viatura, quase sendo atropelada. Eles frearam bruscamente e a garota era exatamente a mesma moça que vocês duas descreveram para mim agora. Ela chorava muito e pedia ajuda. Pedia para eles ajudá-la, implorava. Então eles, achando que vir no hospital não era tão assim emergencial, resolveram ajudá-la. Falaram para que ela entrasse no carro e dissesse, né, aonde que eles deveriam ir. E ela mostrou o caminho. Por esse motivo, eles chegaram na casa antes de nós. Falaram para ela ficar dentro da viatura, que seria mais seguro para ela. Logo que chegaram próximo da casa, viram que a porta da mesma tinha sido arrombada, sabe, arrebentada mesmo, como se algo muito forte tivesse derrubado. Eles ouviram um choro desesperado de bebê.
Um deles olhou de volta para o carro e não tinha ninguém dentro do carro. Mas logo eles ouviram rosnados. Então acharam melhor acudir o bebê primeiro. Depois eles viam o que tinha, acontecido com a moça que sumiu do carro. E os rosnados de bicho ficavam mais alto. Então eles entraram rápido. Quando entraram, viram aquele ser grotesco que eu já descrevi antes, atacando e chacoalhando a pobre mulher com os dentes. A mulher parecia já estar morta. Eles atiraram contra o bicho e o bicho saiu correndo da casa. Enquanto um deles foi em direção da moça para tentar salvá-la, o outro perseguiu a fera. Depois, o ser foi em direção à nossa viatura. E quando, de longe, aquele policial viu que nós estávamos dando conta da criatura, ele voltou para dentro da casa, ver se podia ajudar o parceiro, fazer algo pela vítima do monstro. Quando ele entrou, viu a bebezinha. Ele ainda não tinha visto ela, pois a mãe do bebê protegia ele o tempo todo com o próprio corpo. As pancadas até fraturaram os ossinhos do bebê. Mas a mãe, essa sim suportou os ataques ferozes, os piores. E o quanto deu, o quanto ela conseguiu. Mas o susto maior deles foi quando eles viraram a moça e viram o rosto todo ensanguentado daquela mulher. Aquela mulher era, sem sombra de dúvida, a mesma que eles pegaram na estrada pedindo ajuda e que tinha levado eles até lá. Usava as mesmas roupas. Mesmo estando as roupas todas rasgadas e sujas de sangue, dava para ver que eram as mesmas. E a pobre moça, mesmo sem pulsação, não dava para entender nem para explicar como ela estava, com o corpo totalmente rígido, abraçada ao redor do bebê, protegendo ele o tempo todo com o próprio corpo. Foi até difícil abrir os braços dela para tirar a criança. O restante da história, vocês duas já sabem, pois vocês a viveram. Bom, eu peço a vocês duas descrição sobre toda essa loucura, pois ainda não sei que história será contada para a população. E o melhor a fazer é todos nós esquecermos o que vivemos nessa madrugada, para a nossa própria segurança. Aquele policial se levantou, olhando seriamente para o vazio, para o nada, e se despediu de nós cordialmente. Depois ele respirou fundo e disse que teria que juntar forças para ir falar com a irmã dele, ainda naquele dia, sobre o que tinha acontecido ao filho adotivo dela. Eu e minha parceira de plantão fomos para nossas casas. Nos dias que se seguiram, não vimos nada nos jornais sobre o assunto. Minha amiga foi transferida para um hospital em outro estado. Deram até um bom dinheiro para que ela, deixasse a cidade sem comentar nada com ninguém sobre o ocorrido. A pobre moça, a mãe do bebezinho, não resistiu e acabou morrendo dias depois.
A bebê foi posta para adoção assim que se recuperou. E eu, por ter me apegado muito a ela, resolvi adotá-la, mas tive uns probleminhas. Antes de eu conseguir, assinar os papéis definitivos da adoção, tive também que assinar um pacto de silêncio, senão eles não dariam a guarda da bebê para mim e tirariam a mesma de mim se fosse preciso. Hoje moro no exterior com minha filha, que já tem 31 anos de idade. Aqui me casei com um homem nativo da terra e adotei a cidadania desse país. Nem minha filha, nem meus netos sabem dessa história louca que tem lobisomem e fantasma. Eu apenas contei à minha filha que a mãe biológica dela a amava tanto, 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 que deu a própria vida para salvar a dela. Contei isso a ela e só isso. Tchau, gente. Meus aterrorizados, mais uma história de fazer o sangue gelar, hein? Deixem a opinião de vocês nos comentários do vídeo de hoje, pois é a sua opinião que interessa para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? Mas lembrem-se de manter o respeito nos comentários, tá bom? Bom, meus amores, também não esqueçam de deixar o like, tá? Todo dia eu falo isso, mas é porque o like de vocês tem poder, sabe? O like de vocês faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal e assim manda para mais pessoas. Também peço para vocês que compartilhem o conteúdo do vídeo, pois assim mais pessoas, vão conhecer o nosso canal e poderá vir fazer parte da nossa família Angel Black Contos de Terror e a nossa família vai crescer muito. E eu trarei muito mais conteúdo assustadores para vocês, tá bom? Agora, eu quero pedir para você que passou por uma experiência com o sobrenatural, ou você que ouviu uma história de alguém que passou, e até mesmo você que cria aquele conto que faz a mente da gente viajar no mundo sombrio, manda para o e-mail do canal. Será uma honra para mim compartilhar com todos os aterrorizados sua história, seu conto, seu relato, tá bom? E o e-mail do canal é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? Também não deixem de dar um pulinho lá na página Angel Black Contos de Terror no Facebook. Agora, eu quero agradecer a todos os canais parceiros do YouTube por acompanhar-me nessa loucura, essa aventura que é o YouTube. Obrigado, galera. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam, na divulgação e até na criação de alguns dos meus trabalhos. Tá bom? Muito obrigado, gente. Quero falar para vocês também, meus amores, que logo teremos live. Quero ver se eu faço umas 2 ou 3 lives ainda esse mês para a gente conversar, falar sobre o Halloween, Pois nós estamos no mês do Halloween, botar a conversa em dia e também contar algumas histórias, contos e relatos ao vivo, tá bom?
E vou parando por aqui, meus amores, já deixando com vocês um pedaço muito especial do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos, viu? Mua!